Muito bem, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir as Escrituras Sagradas no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, fica logo depois do livro do profeta Jeremias. Você encontra esse livro curto aí, pequeno, de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós estamos meditando aqui nos domingos à noite na carta de Paulo aos Coríntios, né? E aí, quando encerramos o capítulo, sempre damos uma pausa durante os 2 domingos, mas aí aconteceu também de eu ter ficado doente durante esse período, e aí já fazem alguns bons domingos, né? Nós estamos longe do púlpito e os irmãos estão sem 1 Coríntios. A nossa intenção é regressar já no próximo domingo, se Deus nos permitir, tá certo? Mas hoje, também por ocasião da ceia, nós vamos meditar nesse texto, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Esse texto que tem um versículo, alguns versos bem conhecidos, mas especialmente o versículo 21 é um verso bem conhecido nesse texto. E eu quero que a gente abra essa nossa devocional fazendo a leitura desse texto, tá bom? Eu vou ler o verso e depois nós vamos ler juntos em voz alta. Diz assim o verso 21 do capítulo 3 de Lamentações de Jeremias. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos citá-lo juntos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. No ano de 589 a.C., a nação da Babilônia, o Império Babilônico, estava avançando, vencendo todas as demais nações e conquistando espaço e território. Exatamente nesse ano, 589 a.C., a nação da Babilônia ela invade a região de Judá e se aproxima da cidade de Jerusalém, a princesa de Davi, né? A cidade do rei. Quando a Babilônia, sob o domínio, né, sobre a liderança, aliás, de Nabucodonosor, chega então à cidade, os moradores da cidade, eles fecham os portões, era uma cidade murada, a cidade de Jerusalém, ela tinha muros, eles fecham os portões para que não seja então a cidade invadida. Só que a Babilônia, ela tinha uma tática diante das cidades muradas. Ela cercava a cidade, ela sitiava a cidade e deixava o tempo passar. A lógica é que a cidade ia se enfraquecendo cada vez mais, até não conseguir mais sustentar, não é, aqueles portões ali fechados. E foi o que aconteceu. A cidade de Jerusalém foi sitiada pelos babilônicos. E 3 coisas em especial pairaram no coração dos moradores da cidade de Jerusalém, a gente pode imaginar isso. A primeira delas era a dúvida. Dá para você imaginar a dúvida no coração daquelas pessoas, meu Deus, o que vai acontecer conosco? A dúvida sobre, será que Deus vai nos livrar, como aconteceu em outras ocasiões? Será que nós vamos escapar desse cerco e dos babilônicos? A outra coisa, além da dúvida, era o medo, o pavor. E aqui é lógico, não é? A gente pode imaginar isso. O pavor deles era especialmente em razão de que essas invasões, esse cerco e as invasões, eram extremamente violentas. Depois de todo esse período de cerco, os soldados que estavam fora estavam com muita ansiedade, não apenas de invadir a cidade, mas de tomá-la à força. E aí passava certamente no coração dos moradores ali de Jerusalém, o que vai acontecer com a gente se eles entrarem? Uma terceira coisa, e essa é terrível, a fome. Porque com o passar do tempo, os recursos iam ficando cada vez mais escassos. A comida não existia mais. No cerco, ninguém entra e ninguém sai. É preciso dizer que, naquela ocasião, aqueles que estavam sobrevivendo durante todo aquele ano ali de cerco, começaram, olha que coisa triste, a se alimentar até mesmo dos corpos dos que iam morrendo para sobreviver. Que dureza, irmãos. A cidade de Davi ia perdendo as forças e, logicamente, também perdendo aos poucos a esperança. Até que 1 ano depois, não teve jeito. A Babilônia invadiu Jerusalém e foi
terrível. Com muita truculência, os babilônicos eles entraram no templo da adoração a Deus e destruíram todo o templo. Lembrando aos irmãos que o templo físico, de fato, na cidade, era uma representação simbólica da presença do próprio Deus. Quando os moradores de Jerusalém olhavam para o templo, eles diziam: olha, Deus está conosco. É como se Deus morasse ali. E agora eles olhavam para o templo sendo destruído pelos babilônicos totalmente. Nessa ocasião, alguns conseguiram fugir. Muitos foram mortos. E aqueles que restaram com vida foram levados, deportados para a Babilônia. Sabe o que é interessante? Ou, para não ser infeliz com a colocação da palavra, sabe o que é mais terrível? É que alguém, um homem, viu tudo isso com os seus próprios olhos. E dá para a gente imaginar o trauma que isso causa, né? Assistir todo esse caos em sua cidade, com os seus, e ver isso com os seus próprios olhos. Esse homem foi o profeta Jeremias, que escreveu esse texto que nós lemos no início. Olha o capítulo 3, o verso 1, o que é que ele diz. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Vamos dizer juntos esse verso? Só o início, a primeira parte. Eu sou o homem que viu, em outras palavras, queridos, eu vi isso. Eu não ouvi como vocês, como nós estamos ouvindo aqui a leitura. Eu vi isso acontecer. Não dá para a gente imaginar isso, né? Não dá para imaginar, irmãos, de verdade. Jeremias certamente viu pessoas muito próximas a ele, pessoas a quem ele amava, sendo mortos ao fio da espada dos babilônicos, perdendo suas vidas ali, dando seus últimos suspiros na frente do profeta Jeremias. Jeremias certamente viu os babilônicos destruindo as casas de pessoas que passaram muito tempo para construir e conquistar aquele espaço ali e foram destruídas em minutos. Jeremias certamente viu famílias inteiras sendo divididas, separadas. Esposos de suas esposas, pais dos seus filhos. Uma cena terrível, irmão. Certamente uma cena que traumatiza, que marca a vida até o fim da existência humana. Eu quero que você perceba, ainda que seja muito difícil a gente perceber isso, tentar entender isso na pele do profeta, mas eu quero que você leia comigo os versículos 2 em diante, até um determinado momento que a gente vai parar, e sinta o drama nas palavras de Jeremias. Não veja esses versos como versos literais, tá certo? Mas veja isso como a descrição de um sofrimento que a gente não consegue alcançar. Olha o verso 2. Ele, e Jeremias está se referindo a Deus, porque ele sabe que é Deus que está castigando a nação, ele me levou e me fez andar em trevas e não mais em luz. Deveras, verso 3, ele volveu contra a minha mão e de contínuo todo dia. Verso 4, ele fez envelhecer a minha carne e a minha pele e despedaçou os meus ossos. Ele edificou contra mim, versículo 5, e me cercou de veneno e de dor. Ele me fez habitar em lugares tenebrosos, ele diz no verso 6, como os lugares em que os mortos estão para sempre. Salta para o verso 13. Ele fez com que se entrassem no meu coração as flechas de sua aljava, verso 15. Ele me fartou, mas ele me fartou de amarguras e me saciou de absinto. A gente não consegue entender, veja, essa descrição quase que poética da dor do profeta Jeremias diante dessa situação. E depois de tudo isso que ele viu e que ele sentiu, ele viu e sofreu essas coisas, Jeremias deixa muito claro que não havia mais paz em seu coração. Quem aqui pode julgar Jeremias? Ninguém, não é? Olha o que ele diz no versículo 17. Afastou a paz da minha alma e eu me esqueci do bem. Em outras palavras, eu não tenho mais paz. Meus irmãos, por muito menos a gente costuma dizer isso. Quando a gente costuma perguntar uns aos outros, até em forma de cumprimento, como vai? A gente nunca espera que alguém olhe para a gente assim, eu estou muito mal. O desejo é que a gente escute alguém dizendo assim, eu estou bem, que é para a gente não se preocupar mais com isso, não é? Mas se você perguntasse a Jeremias nessa ocasião, como vai, profeta? Ele disse, eu não tenho mais paz. Ele não perdeu sua paz diante daquilo que ele viu e daquilo que ele experimentou, sentiu. Olha que coisa, ele perdeu as esperanças no Senhor. Olha o próximo verso, verso 18.
Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também já pereceu a minha esperança no Senhor. Aí eu pergunto mais uma vez: quem pode julgar Jeremias aqui? Ninguém. Por muito menos a gente costuma dizer essas coisas. E Jeremias diz: olha, diante do que vi e diante do que eu sofri, eu nem tenho mais paz no coração e nem tenho mais esperanças no Senhor. Agora, queridos, o que é bastante intrigante é perceber mais à frente que Jeremias, mesmo diante disso, vai dizer que ele não consegue se esquecer daquilo que ele viu. E toda vez que ele lembra disso, quando ele lembra desse sofrimento, a sua alma fica profundamente abatida. Olha o que ele diz no verso 20. Minha alma, olha que palavra, continuamente recorda desses sofrimentos. E quando isso acontece, essa minha alma faz o quê? Se abate dentro de mim. Sabe o que Jeremias está dizendo? Por que você não tem mais paz, Jeremias? Por que você não tem mais esperança? Aí ele diz: porque eu não consigo esquecer. Eu não consigo esquecer o que eu vi. Eu não consigo esquecer o que eu vivi, o que eu experimentei. Eu sei, irmãos, que nós temos, claro que numa dimensão, quero crer, logicamente, muito menor do que o que Jeremias vivenciou aqui, mas nós temos também momentos em que nós não nos esquecemos mais, não é? Traumas, situações, e se você não os tem, talvez até pela sua idade, você terá momentos assim, que vão marcar tristemente a sua vida em algumas situações. E é isso que Jeremias está dizendo. Diante do que eu vi, diante do que eu senti, diante do que eu experimentei, eu não tenho mais paz e nem tenho mais esperanças no Senhor. Aí no verso 20 ele diz assim: a minha alma recorda continuamente disso, ou seja, eu não consigo tirar da mente essas cenas, eu não consigo tirar da mente o que eu vi. E quando eu lembro dessas coisas, a minha alma fica totalmente abatida. Mas aí, diante desse sofrimento todo, de forma impressionante, ele parece que toma uma decisão no verso que nós lemos no início. Diante disso tudo, parece que Jeremias para e diz assim: olha, eu vou parar de pensar nessas coisas. Eu vou encher a minha mente, a minha memória, daquilo que me dá ou pode me trazer de volta o quê? A esperança. Porque se você lembra, no versículo 18, ele havia dito que havia perdido essa esperança. Aí agora, diante do verso 20, quando ele diz: eu não consigo lembrar disso, isso me afeta demais. No verso 21 ele diz: quero trazer à memória, veja que é uma decisão que ele toma, o que me pode dar esperança. E agora cabe a pergunta: ô Jeremias, e o que é isso? Me ensina essa receita, para que toda vez que a minha alma estiver abatida, toda vez que minha mente começar a trazer de volta os sofrimentos e traumas do passado, me ensina a trazer à memória aquilo que pode trazer de volta essa esperança. E ele vai nos ensinar, irmãos. Ele vai nos ensinar. Eu já quero dar spoiler aqui, né? Porque Jeremias, ele vai deixar de olhar para os seus próprios problemas. Ele vai deixar de olhar para si mesmo. Ele vai deixar de se vitimizar. E vai passar a olhar para Deus. Mais especificamente para dois atributos de Deus, duas qualidades de Deus, que vão ajudar a Jeremias a trazer de volta a esperança que ele tinha perdido no verso 18 e que ele deseja recuperar no verso 21. Pois bem, meus irmãos, em Deus tratamos nossa alma, é o tema dessa nossa breve devocional. Em Deus tratamos nossa alma. Nós vamos fazer a leitura do texto em questão, e eu me refiro aos versos 21 a 25, que lemos agora há pouco na nossa liturgia, e na sequência, como de praxe, nós vamos fazer mais uma oração. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, diz assim: eu quero trazer à memória, verso 21, o que me pode dar esperança. E o que é isso? Verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Explica isso melhor. Elas se renovam a cada manhã. Mas não só isso. Grande também é a tua fidelidade.
ao ponto de eu dizer: a minha porção é o Senhor, portanto, eu vou esperar nele. Bom é o Senhor para aqueles que esperam por ele, para a alma que o busca. Vamos orar? Feche seus olhos. É um privilégio, Senhor, estar diante da tua palavra, ter a liberdade de estudá-la e ter, ó Deus, certamente o teu auxílio para entendê-la. E é por esse auxílio que nós te pedimos nesse instante. Ajuda-nos a entender a tua palavra e ajuda-nos, ó Deus, a sermos sensíveis àquilo que tu queres nos ensinar por meio dela, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Veja, a primeira coisa que o profeta traz à memória, para que essa esperança que ele disse que havia perdido possa retornar ao seu coração, são as misericórdias do Senhor. Não é? Fica muito claro no texto, né? Olha o que é que ele diz no verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Como é que a gente pode entender o que Jeremias quer dizer com isso? Eu quero relembrar com vocês, até porque já meditamos nesse texto que nós vamos citar agora, em outras ocasiões aqui na igreja, 2 versículos ou 2 versos que o apóstolo Paulo trouxe-nos na sua carta lá aos Romanos, que são 2 versos que precisam estar juntos no nosso coração e na nossa compreensão. O primeiro verso, precisa se abrir, eu vou citá-lo, é um verso tão conhecido que eu sei que você vai complementar quando eu começar a falá-lo aqui. É o texto de Romanos, capítulo 3, verso 23, quando Paulo diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, é o que Paulo está dizendo. Uma referência a toda a humanidade. Se eu perguntasse, não vou fazer isso, não tenho costume de fazer isso na minha igreja, mas se eu perguntar aqui quem pecou, eu tenho certeza que todos vocês vão levantar a mão. O que vai deixar claro que Paulo estava certo. Todos pecaram. O outro texto é o capítulo 6 dessa mesma carta, e coincidentemente ou não, o verso 23 também, quando Paulo vai dizer: o salário do pecado é a morte. Olha que coisa. Todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Sendo assim, se todos são pecadores, e o salário ou a paga do pecado é a morte, eu pergunto e você me responde: o que todos então merecem? A morte. E só. Isso é o que todos nós, como pecadores, merecemos. É o que Paulo diz na carta aos Romanos. E aí eu faço uma pergunta. Por que então, preste atenção, por que Jeremias e aqueles que conseguiram fugir do cerco da Babilônia, somados àqueles que foram levados, deportados para a Babilônia, por que estes também não morreram junto com os demais que morreram na ocasião? Vocês estão entendendo isso? Se o salário do pecado é a morte, e todos, incluindo o profeta Jeremias, pecaram, por que não todos morreram com a invasão de Nabucodonosor? Porque se todos tivessem morrido naquela ocasião, seria justo, não é o salário do pecado? Eu costumo dizer que quando a gente faz perguntas diante de algumas catástrofes naturais que acontecem, como o tsunami de 2001, você recorda disso? Não é? Mais de 200 mil pessoas, se eu não estou enganado, morreram naquela ocasião. E é óbvio que isso é muito triste, isso abala demais o coração da gente, tem que ser dessa forma mesmo. Mas aí muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que dizem assim: onde estava Deus? Como é que Deus permite que mais de 200 mil pessoas morram em uma só ocasião? Essa não é a pergunta justa quando a gente olha para o texto de Romanos. A pergunta justa seria: por que só aquelas 200 mil pessoas e não todos? Se o salário do pecado é a morte, todos pecaram. Então por que Jeremias sobreviveu? Por que aqueles que fugiram naquela ocasião sobreviveram? E por que até mesmo aqueles que foram levados para a Babilônia, deportados, como o profeta Daniel, por exemplo, também sobreviveram? Por que isso aconteceu? Por que nós, que responderíamos aqui, que também somos pecadores, por que nós sobrevivemos, estamos sobrevivendo? A resposta está no verso que lemos. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos
E aqui está o primeiro segredo do profeta Jeremias. Eu preciso trazer à memória coisas que enchem o meu coração de esperança novamente. Então a primeira coisa que eu preciso lembrar é que Deus é misericordioso. E o que significa isso? É que Ele não nos pune como nós merecemos. Quando Deus não nos dá o que nós merecemos, que é a morte, como vimos, Ele está sendo misericordioso. Então pense juntamente comigo, todos os dias nós acordamos, nós fazemos as nossas refeições. Todos os dias aqueles que trabalham saem para trabalhar, os que estudam saem para estudar. Todos os dias nós subimos à igreja nos momentos de culto. Por que que isso acontece? Por que que a nossa rotina é mantida todos os dias, de maneira quase que ininterrupta, né? Com uma ou outra diferença? Mas por que que sobrevivemos dessa forma? Todos os dias, todos os dias. O texto nos diz claramente aí no versículo 22. Porque as misericórdias do Senhor, essa que não nos deixa ser consumidos, essas misericórdias não têm fim. Aí como é que ele encerra o verso 22? Renovam-se, aliás, no início do verso 23, renovam-se a cada manhã, a cada manhã. Você sabe por que você está aqui agora? Agora você sabe. Simplesmente porque Deus é só por isso. Você se acordou hoje pela manhã, aqueles que subiram à igreja e depois descansaram à tarde, agora subiram novamente à noite, porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida. Veja, essas duas coisas, misericórdia e graça, elas caminham juntas. Na misericórdia do Senhor, Ele não nos dá o que merecemos, que é a morte. E na graça, Ele nos dá o que não merecemos, que é a vida e tudo mais. Tudo aquilo que não é morte, então é graça, favor que não merecemos, favor imerecido. Todos os dias, Deus renova sobre mim e sobre você sua misericórdia e sua graça. A Jeremias para e pensa, mas eu devia ter morrido. Eu sei que eu estou sofrendo. E eu sei que quando eu lembro dessas coisas, a paz vai embora. Mas eu quero trazer à memória coisas que me enchem o coração de novo de esperança. Espera aí. Mas eu sou um pecador. Eu não devia estar sofrendo. Eu devia ter morrido. E essa é a conclusão que ele chega. Eu quero que você entenda, juntamente comigo, que os sofrimentos dos hebreus aqui nessa ocasião, que também implica automaticamente um sofrimento do próprio profeta, são sofrimentos, eu sei que é duro isso, mas são sofrimentos justos, merecidos, por ser esse o salário do pecado. Olha o verso 42, como Jeremias admite que ele entende ser pecador, junto com o povo, quando ele diz no 42, nós, eu e vocês, nós prevaricamos, nós fomos o quê? Nós fomos rebeldes. Eu entendo isso. E se pudéssemos aqui, nós inseríamos nossos nomes aqui também. Jeremias, eu também. Eu também, aqui e acolá também sou rebelde. Aqui e acolá eu peco contra Deus ou não. Então isso era justo. Isso era justo o que estava acontecendo. Só que nesse momento Jeremias para de olhar para o seu sofrimento, os seus traumas e passa a olhar para aquilo que lhe traz esperança, como diz o verso 21. Eu preciso trazer à memória coisas que me trazem esperança. Aí ele para e pensa, mas espera aí. Eu preciso parar com... Me permitam colocar dessa maneira. Eu preciso parar com esse mimimi. Eu preciso parar de me vitimizar demais. E entender que eu não sou bom. E se eu não sou bom e sou um pecador, ele já devia ter me matado. E por que ele não fez? Porque Ele é misericordioso. Porque a sua misericórdia se renova em nossas vidas todos os dias. Com que idade você está? Todos os dias Ele precisou renovar a misericórdia dEle sobre a sua e sobre a minha vida. Pessoas que não merecem viver. Isso muda um pouquinho o foco, não muda? Isso muda o foco da gente. A gente passa a olhar para os nossos sofrimentos, sem ignorá-los, é claro, e eu não quero aqui diminuir, minimizar os sofrimentos de ninguém, nem os meus, nem os seus, mas a gente passa a olhar com outro olhar. Eu não devia estar sofrendo.
Eu devia ter morrido. E por que eu estou sofrendo e não morri? Porque a misericórdia dele se renovou sobre mim. Porque eu mereço o que eu passo. É a primeira coisa que Jeremias traz à memória. Eu reconheço que sou um pecador e que o Senhor não tem me dado aquilo que eu mereço. E por que ele não faz isso? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Amém, meus irmãos? Nós estamos aprendendo com Jeremias a curar a nossa alma com isso. Mas ele não para aí. Ele sai da misericórdia de Deus e passa a pensar em outra coisa que pode trazer de volta a esperança que ele disse no verso 18, que havia perdido. Primeira coisa, eu lembro das misericórdias do Senhor. Segunda coisa, eu lembro da sua fidelidade. Olha o que ele diz, a partir do versículo 23, a parte B. Esse texto não está muito bem dividido aqui nos números, mas no verso 23, a última parte do verso 23 em diante, ele diz o seguinte: grande é a tua fidelidade. Aí ele soma essa informação que vem agora no 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, eu vou esperar nele, porque grande é a sua fidelidade. Eu quero que você entenda, meus irmãos, que Deus havia feito uma aliança com esse povo, o povo hebreu. Deus havia feito uma aliança com eles. Esse povo que agora estava cercado pelos babilônicos. E a aliança de Deus, Deus disse em sua aliança que eles jamais seriam destruídos totalmente. Vocês nunca serão destruídos totalmente. Foi o que Deus disse nessa aliança, nesse acordo, nesse pacto que ele fez com os hebreus. Você está entendendo isso? Aí eu pergunto, você sabe por que eles não poderiam ser destruídos totalmente? Você sabe por que Deus disse a eles, olha, na nossa aliança, vocês jamais serão destruídos totalmente? Porque desse povo, do meio de Jerusalém, entre os hebreus, surgiria a salvação dos homens, o Messias. Foi por isso que Deus fez essa promessa a eles. Vocês nunca vão ser destruídos totalmente. Sempre vai sobrar um remanescente, porque o Messias vem de vocês. Você lembra da promessa que foi feita a Abraão? Hoje pela manhã falamos disso aqui. A promessa que Deus fez àquele homem, que é o homem que vai originar essa nação, que agora está presa em Jerusalém, sobre o cerco dos babilônicos. Você lembra a promessa que Deus fez a eles? Na pessoa de Abraão, ele disse a Abraão, farei de ti uma grande nação. Veja, nessa ocasião a nação está ali, cercada pelos babilônicos, mas é deles que ele está falando. E a outra promessa é, e a partir de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Aí eu pergunto, se a nação de Israel, se os hebreus fossem exterminados ali naquele momento, como é que isso ia ser cumprido? Não se cumpriria. Jeremias sabe disso, irmãos. Olha que coisa. O profeta sabe da promessa de Deus. E ele sabe que aquele povo não seria aniquilado totalmente. Ele tem essa compreensão. Por essa compreensão, Jeremias tem plena convicção de que um dia, em algum momento, o sofrimento ia chegar ao fim. É como que Jeremias para e diz assim, mas espera aí, mas Deus é fiel. E ele fez uma promessa. E se ele fez uma promessa, ele vai cumprir. E a promessa dele é que esse sofrimento não ia durar a vida inteira. Em algum momento ele ia livrar esse povo, porque desse povo o Messias virá. Então é verdade isso, irmãos, que olha o que é que ele diz no verso 31 e no verso 32. O Senhor não rejeitará para sempre. É como quem diz, olha, isso não vai durar para sempre. Olha o próximo verso. Pois, ainda que entristeça a alguém, ele usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Quem será esse alguém que ele está dizendo, ainda que entristeça alguém? Ainda que alguém se abale, fique triste, crie traumas, não esqueça essas coisas, perca a paz, a esperança, isso não vai durar para sempre. Por quê? Porque ele é fiel. Ele vai cumprir as promessas que ele fez. Essa é a ideia que ele tem, queridos. Sabe o que acontece? 70 anos depois desse episódio, o Império Babilônico cai diante dos persas, sob a liderança de Ciro. Os persas começam a crescer, derrotam a Babilônia, Ciro toma o poder, e sabe o que é que ele faz?
manda aquele povo de volta para casa. Eles reconstroem a cidade, os muros, o templo e a vida. Jeremias sabe que isso vai acontecer. E foi exatamente o que aconteceu. E eu pergunto, por que isso aconteceu? Por que eles voltaram? Por que eles reconstruíram a vida? Segundo esse texto que nós lemos, porque grande é a fidelidade de quem? Do Senhor, como ele diz no verso 23, grande é a tua fidelidade. Hoje, a igreja de Cristo, por causa de Cristo, vive a mesma aliança com Deus. Por causa de Cristo, nós aqui hoje, vivemos essa mesma aliança que aquele povo vivia com Deus. Nós estamos vivendo em uma pátria que, segundo o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, não é nossa pátria. Ainda que vivamos aqui, é como se esse fosse o nosso cativeiro. Entende? Essa é a nossa Babilônia. Nós estamos vivendo numa pátria que não é nossa, lutando para manter a nossa vida em santidade em uma pátria suja, moralmente suja. Nós estamos vivendo aqui passando por sofrimentos os mais diversos, como eles passaram quando estiveram ali cativos na Babilônia. É a nossa realidade hoje. Mas trazendo sempre à memória duas grandes promessas que esse Deus, que é fiel, também nos fez nessa nova aliança. Vamos relembrá-las? Na pessoa de Jesus? Primeira promessa, Jesus nos disse, no capítulo 28 de Mateus, verso 20, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É como quem diz, olha, enquanto você estiver nesse cativeiro, eu estou com você. Você nunca estará sozinho. E isso foi uma promessa. Se eu quero trazer de volta a esperança, mesmo vivendo num mundo tão difícil, em circunstâncias tão difíceis, Jeremias me ensina a lembrar que Deus é fiel no cumprimento de suas promessas. E quando Jesus, o Deus encarnado, olha para nós e diz, eu vou estar com você todos os dias. O que é que ele quer fazer com isso? Ele quer encher o nosso coração de esperança de novo. Mas não foi só essa promessa. A segunda promessa que ele nos fez está em João 14:3, quando Jesus diz, esse texto é lindíssimo, eu virei outra vez, e eu vos levarei para mim mesmo. Para que, Jesus? Aí ele diz, para que onde eu estiver, estejais vós também. Duas promessas. A primeira, enquanto você estiver nesse cativeiro, eu estou com você, eu vou com você, todos os dias, até a consumação. E qual é a outra promessa? Eu vou voltar outra vez. E quando eu voltar, vou levar você comigo. Para que onde eu estiver, você também esteja. Em outras palavras, ele vai voltar para colocar fim em todos os nossos sofrimentos e traumas. Jeremias sabe disso. Quando ele diz, olha, eu não consigo esquecer no verso 20, né? Continuamente a minha alma se lembra desses traumas, do que eu vi, porque eu vi, ele disse no verso 1, eu vi tudo isso acontecendo. E aí foi embora a paz, foi embora a esperança, quando eu consigo lembrar dessas coisas que não saem mais da minha mente, aí ele para e diz, mas eu preciso parar com isso, eu preciso curar a minha alma, eu preciso trazer à minha memória aquilo que vai trazer de volta a esperança ao meu coração. Aí ele para e diz, primeiro eu preciso lembrar que Deus é misericordioso, que eu sou um pecador, eu sou um rebelde, eu prevariquei junto com um povo. Se eu estou vivo é porque Ele é misericordioso e sua misericórdia se renovou sobre a minha vida. Já dá uma aliviada na alma quando a gente vê isso. Aí ele para e diz assim, e outra coisa, grande é a fidelidade desse Deus. Se Ele disse que não seria assim para sempre, adivinha, não vai ser assim para sempre. Nós precisamos fazer esse mesmo exercício, irmãos, e lembrar das promessas que esse mesmo Deus fez por meio de Jesus. Enquanto você estiver nesse cativeiro, eu estou com você. E um dia eu venho para buscar você e livrar você desse cativeiro. E todos os sofrimentos e traumas ocorridos em sua alma, aí sairão nesse dia, cairão nesse dia. Você se livrará de todos eles. Essa é a promessa que Ele nos faz. Jeremias deixa de olhar apenas para o seu sofrimento
e traz à memória aquilo que pode renovar a sua esperança. E a mesma coisa deve acontecer conosco. Nesse mundo que por vezes é muito hostil a nós, nós não podemos ignorar o sofrimento. É verdade. O sofrimento vem. Se eu pudesse aqui bancar uma de profeta, que eu não sou, não é? Se eu quisesse acertar numa profecia trazida para todos ou para a maioria, eu diria que, olha, Deus me avisou que vocês vão sofrer. Porque isso é uma realidade. Não posso ignorar o sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos e devemos deixar a nossa alma, diante dessa verdade, repetir as mesmas palavras do profeta Jeremias no versículo 24. Olha que lindo quando ele diz: a minha porção é o Senhor, portanto, esperarei nele. Ele é a minha porção. Nesse mundo em que estamos vivendo, eu preciso olhar para ele como prioridade. Eu preciso parar de olhar para as circunstâncias, sofrimentos e olhar para ele. É a porção da minha herança. Ele é a minha porção. É o que me importa nesse mundo. E quando a minha alma lembra disso, ele diz no texto, aí sim eu consigo trazer de volta a esperança. Eu esperarei nele. Amém, meus irmãos? Eu quero encerrar mostrando a você que as experiências de Jeremias aqui, mesmo que um texto tão curto, né? Mas nos traz algumas boas lições. A primeira delas, eu não poderia deixar de instruí-los quanto a isso, ou lembrá-los disso, é que o sofrimento e, consequentemente, os traumas desses sofrimentos, eles serão uma realidade na vida até mesmo do mais piedoso filho de Deus. Os sofrimentos desse mundo e os traumas que esses sofrimentos podem ocasionar em nossa alma são realidades que afetam os mais piedosos filhos de Deus. Então não ache que você, por ser um piedoso filho de Deus, está isento dos sofrimentos e dos traumas. Mas a segunda coisa que a gente aprende, e que nós aprendemos aqui, é que o tratamento para a nossa alma ferida é trazer à memória aquilo que nos traz. Isso é o nosso tratamento. Como é que eu trato a minha alma ferida diante dessa realidade? Eu preciso encher a minha mente, trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E o que foi que nós aprendemos com o profeta Jeremias? Primeira coisa, que o Senhor tem sido misericordioso com você. Deus não tem nos punido como nós merecemos. Não tem nos punido como nós merecemos. Muito pelo contrário. Ele tem renovado a sua graça sobre a nossa vida todas as manhãs, todos os dias. Ao ponto de eu aqui, com toda segurança, e eu digo isso, e aqui é quase que uma oração, com toda a segurança de minha alma, nesses meus 47 anos de vida, de pura misericórdia de Deus. E se hoje ele disse que era o fim dessa misericórdia, levando minha alma, seria justo de sua parte. Então Deus, me deixando vivo, é misericordioso, e me fazendo morto é justo. Não tem como a gente fugir dos seus atributos. Se você está aqui vivo, é pela misericórdia de Deus. Então louve a Deus por isso e trate sua alma com essa informação. A segunda informação que Jeremias nos trouxe hoje é que o Senhor tem sido sempre fiel. E por isso, como ele falou, nós podemos sempre esperar por ele. Por quê? Porque ele é poderoso para curar, aqui e agora, os nossos sofrimentos e os nossos traumas. Ele está nos ensinando a fazer isso, trazer à memória essas coisas. Você pode curar aqui, nesse cativeiro em que você está vivendo, chamado mundo, os seus sofrimentos e traumas. Aproxime-se de Deus, que é misericordioso e que é fiel. E é assim que você se cura. Mas não só isso. Ele também diz que é poderoso para nos curar, cumprindo a sua promessa de nos buscar para viver eternamente ao seu lado. E isso vai acontecer ou quando eu partir daqui, ou quando ele vier me buscar. Quando isso acontecer, a sua palavra deixa claro, muito claro para mim isso, não haverá mais sofrimento. Ele faz duas promessas lindíssimas ao seu povo, o povo que vive em aliança com ele. Você lembra dessas promessas? A primeira, vou estar com você todos os dias. Você não vai passar pelo cativeiro sozinho. Sofra, mas sofra comigo ao seu lado. E qual é a segunda promessa? Eu vou voltar. Se você partir antes de eu voltar, você vai comigo, você vem para mim.
Se você não partir antes de eu voltar, eu vou a você. E os seus sofrimentos definitivamente terão fim. Queridos, eu encerro dizendo que nós devemos esperar por esse Deus. Nós devemos buscar esse Deus, fazendo dele a prioridade da nossa vida. Ou melhor, fazendo da nossa relação com ele a grande prioridade da nossa vida. O nosso grande segredo de felicidade. Não é outra coisa, irmãos. O segredo da felicidade do cristão é o relacionamento dele com esse Deus conquistado a preço de sangue na cruz. Faça disso a sua prioridade. Busque a esse Deus dessa maneira e espere por ele assim. Sabe por quê? E aqui nós encerramos. Faltou o verso 25. Bom é o Senhor, mas ele é bom para aqueles que esperam por ele e para a alma que o busca. Feche seus olhos, vamos orar. Bom é o Senhor para os que esperam por ele e para a alma que o busca. Traga à memória o que pode trazer esperança de volta ao seu coração. Esqueça seus traumas, seus sofrimentos, não os ignore, mas encha seu coração e sua alma dessa compreensão de que Deus não deu a você o que você merece, porque Ele é misericordioso. E você sabe, como eu, que nós merecemos. Traga à memória que esse Deus é fiel e que nos prometeu que estaria conosco todos os dias. E que uma vez a gente partindo daqui, nós estaríamos com Ele. Descanse sua alma na promessa do Senhor e na sua misericórdia. Bondoso Deus, tua palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. É por meio da tua palavra que tu, ó Deus, ilumina a nossa alma para a verdade. E nessa noite, de uma maneira especial, o Senhor nos fez compreender essas verdades tão profundas ao nosso coração, tão caras para nós. Nós te agradecemos pelas lições que o Senhor nos trouxe, por meio da experiência e das palavras do profeta Jeremias. E te pedimos apenas uma coisa: não nos deixa esquecer essas verdades. Todas as vezes que a nossa alma se armar contra ti, todas as vezes que o nosso coração perder a paz e a esperança, nos faz trazer à memória aquilo que pode trazer de volta essa esperança. Que tu és um Deus misericordioso e tem sido assim e assim será até o fim. E que tu és um Deus fiel e que nessa tua fidelidade, que transparece nas tuas promessas feitas a nós, nós podemos descansar a nossa alma. Te agradecemos pelas tuas instruções, em nome de Jesus. Amém.